5 formas de você conquistar experiência em dados mesmo sem ter experiência. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Lucas, eu ajudo recém-formados e analistas de diversas áreas a migrarem para a área de dados, conquistarem salários mais altos, oportunidades de carreira de trabalho remoto, tanto nacional quanto internacional e muito mais. Se você quer aprender um pouco mais sobre isso, saber como funciona, continua me acompanhando aqui, se inscreve no canal, deixa seu like para compartilhar com mais pessoas. E se você tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. Como eu falei, no vídeo de hoje eu quero falar 5 dicas, 5 formas de você conquistar experiência, mesmo sem ter experiência. Uma delas, inclusive, a última que eu vou falar aqui, foi a que eu utilizei para conseguir a minha primeira oportunidade. E olha que eu nem queria trabalhar com dados. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar essas 5 formas de você conquistar sua experiência, mesmo sem ter experiência. Vamos lá, vamos começar. A primeira forma, estou aqui usando as minhas anotações para não esquecer nada, é você fazer projetos. Cara, não existe nada melhor para quem quer entrar numa área do que apresentar projetos, apresentar portfólios durante entrevistas para empresas, no LinkedIn ou em plataformas onde você pode vender o seu conhecimento. Essa é disparada a melhor forma de você conseguir uma vaga. E inclusive, quando eu estava na minha primeira oportunidade, eu trabalhava com e-commerce. Antes de sair, a minha diretora fez uma contratação para alguém que iria me substituir e ela pediu para eu participar da entrevista. 2 pessoas de 5 foram selecionadas para a final, digamos assim. E a decisão dela, apesar dela ter gostado dos 2 perfis, foi ter ficado com um perfil que apresentou um portfólio durante a entrevista. Inclusive um portfólio da nossa própria empresa. Ele pegou dados abertos, quase caiu meu caderno aqui, ele pegou dados abertos e montou um dashboard explicativo muito parecido com o que a gente utilizava na empresa, e ela tomou a decisão de continuar com esse candidato justamente porque ele apresentou um portfólio. Mas como que você pode fazer esses projetos? Vamos entrar um pouco mais no detalhe para a gente não ficar no superficial aqui. Existe um site chamado Kaggle, a gente já vai aqui para a tela do meu computador, onde eu vou te mostrar esse site um pouco mais no detalhe. E lá existem diversas coisas, inclusive datasets ou tabelas com dados de diversas áreas diferentes, onde você pode consumir, baixar essas tabelas e fazer diversos tipos de análises com os dados dessas tabelas e apresentar, vender de uma forma objetiva dentro do LinkedIn. E eu também vou te explicar como fazer isso. Mas para isso, vamos aqui para a tela do meu computador para eu te mostrar primeiro o site. E depois que você entrar no site, você vai seguir uma sequência de 6, 7 passos exatos que você vai entender como vender esse projeto. Então vamos aqui para a tela do meu computador e já a gente volta para cá para continuar falando das 5 formas de conquistar sua primeira experiência, mesmo sem ter experiência. Então chegando aqui na tela do meu computador, galera, vocês vão digitar aí no Google Kaggle, Kaggle, e vão entrar no primeiro site que aparecer para vocês. Aqui dentro, eu vou ter que fazer login de novo. Então você pode criar uma conta, tranquilo. Aqui eu vou entrar diretamente com o Google. Não sei se essa conta aqui ele vai entrar, mas vamos ver. Beleza. Ele vai pedir para... Vamos ver se vai direto aqui ou ele vai me encher o saco para... Beleza, entrou. Aqui você pode fazer o seguinte, né? Vamos mostrar um pouquinho aqui desse site. É um site bastante usado por qualquer escola que dê alguma matéria ou alguma pós-graduação em dados, porque aqui você consegue colher diversos datasets diferentes para colocar durante as aulas e explorar e apresentar soluções e etc. Então aqui é o seguinte, o que você vai fazer utilizando o Kaggle, tá? Para criar os seus projetos. Você vai entrar dentro de datasets e aí o que é interessante, vamos ver se está aberto aqui nos meus downloads. Aqui ó, State of Data, que foi o vídeo que eu postei anteriormente a este, provavelmente a este, onde você tem um panorama geral das pessoas que trabalham com dados no Brasil. E é interessante que nesse relatório aqui você tem as áreas que as pessoas mais trabalham em dados. Deixa eu achar aqui o gráfico. Aqui. Então, hoje, segmento de atuação dos atuais empregadores, tá?
tecnologia e digital, serviços financeiros, varejo, área da saúde, educação, setor público e telecomunicações. Então o que você pode fazer? Você pode entrar dentro do Kaggle e buscar, vamos buscar aqui dentro de todos os datasets, datasets que estejam relacionados à área de atuação. Então se for tecnologia, você pode digitar digital, por exemplo. Eu estou usando outro teclado. Digital. E aí ele vai apresentar uma variedade de datasets aqui relacionados a digital. Então aqui a gente tem Digital Wallet Transactions, por exemplo. Que mais? Predição. Uma base de marketing digital, de predição de conversão no marketing digital. Pode ser algo interessante. De anúncio, Digital Advertising. Você pode entrar e consumir essa base aqui também. Digital Currency, para séries temporais. Então, existem diversas bases relacionadas ao mundo digital que você pode pesquisar aqui e depois vender esse projeto. Não vender, tá? No sentido literal de vender, mas apresentar esse projeto para as pessoas, para os empregadores dentro do LinkedIn. Porque uma das formas de você conseguir uma experiência é tendo uma rede sólida dentro do LinkedIn. E aí, se você tiver diversos recrutadores te seguindo, porque você fez conexão com esses recrutadores, eles podem ver esses projetos, chamar a atenção deles e eles te chamarem para uma entrevista. Então, é uma forma bastante eficiente. Aí, o que você vai fazer quando você encontrar esse dataset? Inclusive, vamos dar uma pesquisada aqui sobre outros datasets de outras áreas. Porque você também consegue encontrar, por exemplo, de Financial. Como tá aqui em inglês, eu estou pesquisando em inglês, tá, galera? Financial Tweaks, por exemplo. Análise de sentimento financeiro, para você saber como o mercado está se portando de acordo com o mercado financeiro, de acordo com as ações. E que existem diversos, né? Até que eu estou fazendo uma comparação com o que a gente viu dentro do relatório. Ixi, já sumiu aqui, acho que está aqui. Então, varejo você pode, deixa eu ver se eu colocar varejo aqui aparece alguma coisa. Aqui, projeto, segmentação de clientes, Capstone, projeto 6, pode ser de alguma pós-graduação, base de varejo, detecção de fraude. Então, tem diversos projetinhos aqui que você pode ver no lado do varejo. Que mais? Área da saúde, você pode estar aqui, Health, por exemplo. Ou Health. Covid-19, expectativa de vida. Então são várias coisinhas que você pode trabalhar dentro da área da saúde. Setor público, não sei o que pesquisar aqui sobre setor público, mas você pode pesquisar também sobre telecomunicações e fazer projetos nas mais diversas áreas aí que você tem de atuais empregadores para a área de dados. Então aqui tem dataset de churn em telecom. Então tem diversas coisinhas aqui que podem ser interessantes para você fazer projetos e vender, né, não no sentido literal novamente, lá dentro do LinkedIn para quem está contratando pessoas para trabalhar com dados dentro de cada uma dessas áreas. E aí, como eu falei para vocês, para a gente entrar um pouco mais no detalhe, o que você vai fazer? Vai procurar um projeto aqui dentro. Aqui pode ser qualquer dataset. Geralmente, alguns datasets, vamos ver aqui. Vamos pegar um dataset aqui mais em alta, tá? Deixa eu ver se tem como filtrar alguma coisa nesse sentido. Não tem. Eu queria filtrar datasets bastante consumidos para eu mostrar alguns pontos aqui para vocês. Vamos pegar esse aqui que tem... Não sei o que significa esse 28. Vamos ver. Vamos entrar aqui rapidinho. Vamos lá. Aqui ele tem uma discussão sobre o dataset, né? Uma descrição, aliás, sobre o dataset. Algumas features dentro do dataset, algumas explicações. Aqui ele vai mostrar quais são as colunas que tem dentro desse dataset, a quantidade de arquivos, e aí você consegue já dar uma curiada aqui dentro dessa base de dados. Deixa eu ver se consigo descer aqui. Aí você pode arrastar para o lado que você vai ver todas as colunas, tá?
E aí o que é interessante? Vamos ver aqui se tem alguma coisa aqui embaixo. Tem alguns pontos interessantes, quem são os colaboradores, pode entrar em contato com o autor, quantidade de visualizações, de downloads, de engajamento, mas também tem uma parte aqui, ó, que mostra trabalhos que já foram feitos com essa base de dados, que você pode tirar de inspiração, datasets similares, e aqui também tem uma parte de codificação, que são pessoas que já fizeram algum tipo de trabalho com essa base. E aqui também tem na seção de discussão, caso tivesse alguma discussão, algum ponto interessante com relação ao dataset ou a análise que foi feita e também sugestões. Então é bastante interessante porque aqui dentro você pode pegar algum problema que alguma pessoa já identificou e trabalhar com base nele, porque possivelmente pode ser um problema geral daquela área que você está trabalhando. Então é um ponto interessante. Então, primeiro passo, procura um projeto dentro de alguma área aqui, defina que problema que você quer resolver, e aí você pode usar até o próprio ChatGPT para listar quais são os principais problemas dentro de digital, de serviços financeiros, de telecomunicações, de setor público e etc. Ou você pode até mesmo, que foi uma metodologia que eu fiz na minha pós-graduação, explorar a base de dados e encontrar lá dentro da base de dados, definir, limitar, um problema que você quer resolver, que você enxergou lá dentro. Por exemplo, eu trabalhei com a base de dados da Olist, e aí a gente identificou que existiam diversas avaliações negativas sobre a entrega, né, dos produtos que a Olist estava fazendo, né, das pessoas que vendem dentro da Olist. E aí a gente decidiu identificar algum problema ali mais específico, e a gente encontrou um problema de entrega ali no Rio de Janeiro e acabou trabalhando numa solução com base nisso. Mas perceba, não tinha um problema, a gente buscou dentro da base de dados algum possível problema para entregar alguma solução. Beleza, então passo 1 é procurar um projeto de uma área, definir o problema que você vai resolver já pensando numa pesquisa do ChatGPT ou buscando dentro da base de dados. Depois você vai explorar essa base de dados, vai entender como está distribuídos os valores, quais são as colunas, o que você pode tirar de insight ali, mesmo que de forma descritiva, e definir o problema. Definir o problema, você vai criar um racional de solução, que a gente chama de arquitetura de solução, e aí você pode desenhar por blocos o que você vai fazer com essa solução do começo ao fim, como se fosse um mapa mesmo. Definir as tecnologias também é importante. Resolver este problema ou trazer uma sugestão de solução para este problema, porque às vezes a solução ela não parte de dados, mas sim de alguma decisão ou estratégia que dados vai tomar. E por último, responda como você pode resolver essa pergunta, o que você identificou, porque o mais importante de tudo não é necessariamente saber SQL, Python ou qualquer técnica de análise dentro da área de dados. O que é mais valorizado é o que você traz de resposta baseado na análise que você fez para um gestor, para um time, para uma companhia tomar uma decisão. Então, se você seguir esses passos, buscar um projeto, definir um problema, seja um problema que você vai buscar por pesquisas ou dentro da própria base. Terceiro, crie o racional da solução para que você tenha clareza daquilo que você vai fazer. Resolva, defina as tecnologias, resolva o problema, identifique ali o que você precisa fazer e responda, traga respaldo para aquilo que você está fazendo. Então você pode fazer até uma análise no final assim, olha, hoje a situação é essa, se a gente resolver essa situação a gente vai ter um ganho de X% com base nisso. Isso traz muito valor para a sua análise e é o que de fato as empresas esperam. Então essa é a primeira forma de você conseguir experiência, mesmo sem ter experiência, e as empresas valorizam muito esses projetos práticos hoje em dia, principalmente quando você coloca eles dentro do seu portfólio. Agora nós vamos para a segunda forma de você conseguir experiência. Vamos voltar aqui para a tela do meu celular. A segunda forma de você conseguir experiência, mesmo sem ter experiência, então, é vender o seu portfólio. Mas agora, diferentemente da primeira forma que eu mostrei para vocês, baseados em projetos no Kaggle, seria realmente vender aquilo que você está fazendo. Pode ser como um segundo passo, pode ser como um primeiro passo, geralmente tem que ter o primeiro passo primeiro, que é você fazer projetos dentro dessas áreas e prestar serviço para empresas que precisam de projetos
similares. Então, o que você vai fazer? Você vai criar uma rede de contato dentro do LinkedIn, como eu falei para vocês, com recrutadores, com pessoas, de fato, que têm empresas. Então, é legal você fazer algum tipo de busca, e a gente pode fazer até um outro vídeo aqui falando sobre isso, para você criar conexões dentro do LinkedIn com pessoas que têm pequenas empresas e sugerir, propor para eles alguns projetos relacionados a dados. E aí você pega o seu portfólio, apresenta, mostra como você pode resolver diversos gaps e entregar diversas soluções para essas empresas. Inclusive, eu tive um amigo na pós-graduação que ele estava trabalhando com dados na área do empreendedorismo. O que eu quero dizer com a área do empreendedorismo? Ele estava criando uma agência de soluções com dados. E aí ele fazia, no caso dele, anúncios. Estava arrumando a câmera aqui. Ele fazia anúncios para buscar possíveis clientes, potenciais clientes. Então ele tinha ali algumas ferramentas de marketing e pessoas entravam em contato com ele para entender como funcionava a solução dele, o que ele podia entregar. E é algo que ele estava trabalhando e pode funcionar para você conquistar suas primeiras experiências, até mesmo ser um prestador de serviço, criar sua própria agência ou conquistar suas primeiras experiências antes de entrar no mercado de trabalho. De fato, é algo que pode funcionar assim para você. Eu já fiz projeto de freelance para a área de dados e aqui a minha principal dica existe um problema dentro da área de dados que o mercado está corrigindo agora, que é o quê? Quando a área de dados começou a entrar em alta, as pessoas esperavam muitos dashboards, análises, tomadas de decisão. Só que um problema que aconteceu foi o seguinte: para você fazer qualquer análise, criar qualquer dashboard dentro da área de dados, você precisa ter os dados estruturados, carregados automaticamente todos os dias, com pastas bem definidas, com locais de armazenamento bem definidos, os dados sempre disponíveis. E isso é algo extremamente raro ainda dentro das empresas, porque ainda não tem uma maturidade de engenharia de dados dentro da maioria das empresas. Então, o que acontecia? Os analistas, cientistas, as pessoas que iam construir dashboard, fazer análise, entravam dentro da empresa e demoravam muito tempo só consumindo dado, limpando dado para construir a análise. E isso deixava os gestores ou as pessoas que esperavam respostas ansiosas pela resposta para tomar a decisão, o que dificultava ali o trabalho entre o analista e a pessoa que estava esperando essa resposta. Então, esse é um problema que eu enfrentei dentro do meu freela. E aí você, para fazer freelas ou fazer projetos dessa forma, você tem que estar bastante consciente e bem alinhado com o cliente de que existe algo que você pode fazer rapidamente para você trazer algumas respostas para o cliente, mas que é necessário fazer um projeto estruturante, porque senão você vai ficar sempre fazendo análises manuais que vão levar muito tempo e também vão decepcionar a pessoa do outro lado que está esperando para tomar algumas decisões e precisa de algumas respostas. Então você precisa tocar essas duas coisas em paralelo. Isso precisa ficar extremamente claro para o cliente, porque senão ele vai ficar insatisfeito com você. Foi uma dificuldade que eu tive em um dos projetos que eu tive. Então, toma cuidado com isso e defina bem o que você vai fazer, deixe bem alinhado para que não haja problemas, tá? Então, essa é a segunda forma, vender o seu portfólio. A terceira é procurar, se você já trabalha, mas não com dados, oportunidades dentro do seu próprio trabalho. Geralmente, quando você trabalha numa área de marketing, numa área de finanças ou qualquer outra área, são áreas que dependem de uma área de dados para fazer algumas análises, algumas consultas para o seu time. E geralmente, as empresas, principalmente as maiores empresas, né, as empresas que já têm uma boa estrutura, elas são compostas de um time de dados lá dentro de TI, onde tem muitas pessoas trabalhando com dados, mas ela trabalha com dados para a companhia toda, para deixar os dados bem armazenados, disponíveis para a companhia e fazer algumas análises para atender algumas áreas. Mas essas áreas, geralmente, têm algumas demandas bastante específicas que o time de dados não trata como prioridade. E aí essas áreas acabam contratando analistas, cientistas e engenheiros de dados para trabalhar somente com uma área específica. Então, eu já trabalhei com dados alocados na área comercial para atender as necessidades comerciais. Então, eu ficava ali como um intermediário entre o time de dados da companhia e a área comercial. Então, é muito comum que isso aconteça. E no meu caso, eu já era analista de dados, mas pode ser que você esteja dentro de uma área comercial, de marketing, de financeiro, e saiba que a sua área está procurando algumas respostas.
você pode entrar em contato com o time de dados, com o seu time, explicar que você quer ajudar, que você quer fazer algumas análises com dados, para você começar a ter as suas primeiras experiências trabalhando com dados, fazendo consultas em SQL, construindo análises, construindo dashboards, e traz aquilo como solução para sua equipe. É uma forma bastante interessante de você conquistar sua primeira oportunidade, porque você já está alocado no mercado de trabalho, é mais fácil de você transparecer isso numa entrevista e num currículo, e vai te ajudar a crescer profissionalmente dentro da área de dados. Então, essa é a terceira forma, é uma forma que também pode funcionar bastante, até porque as empresas estão estruturadas para trabalhar dessa maneira, e com certeza, independente se você está na área de marketing, na área do financeiro, na área do jurídico, seja lá em que área que você esteja, existe algum problema que pode ser solucionado com dados. Basta você tomar a iniciativa e ir atrás dos responsáveis para que entender quem é o responsável que é aquela resposta, entender quem pode dar aquela resposta e agir como um intermediário ali, construindo um projeto desse tipo. Tá? Então, é uma das formas que gostaria de deixar para vocês, e essa é a terceira forma. A quarta forma, e não menos importante, né? A gente já vai chegar na quinta forma, que foi a forma como eu consegui, de fato, a minha primeira experiência. A quarta é trabalhar com projetos acadêmicos. Eu sei que o mercado, ele não tende a valorizar projetos acadêmicos, mas na área de dados, eu entendo que isso pode ser um pouquinho diferente, porque tudo é muito aplicável. Diferentemente de um projeto, eu como engenheiro eletrônico que eu fiz ali na faculdade, e o mercado ele não considera exatamente ali como uma experiência, no mercado de dados é diferente, porque o que você faz na academia é totalmente replicável ao mercado. A única diferença é quem você está atendendo. E aí, como que você pode conseguir sua oportunidade no mundo acadêmico? Eu vou dar um exemplo aqui que pode não ser a sua realidade. Deixa eu ajeitar essa câmera que está me irritando isso aqui. Beleza, pode não ser a sua realidade, mas é uma opção. A minha esposa, por exemplo, ela fez mestrado em saúde pública porque ela é nutricionista. Só que o mestrado dela foi basicamente analisar dados de dieta. Então ela teve a primeira oportunidade de trabalhar com uma análise de dados no mundo científico, e no caso, em saúde pública. Então foi uma oportunidade dela ingressar no que seria o mercado de dados e fazer o seu primeiro projeto. Então é uma forma de você conseguir sua primeira oportunidade com projetos acadêmicos. Beleza, Lucas, mas eu não faço mestrado, eu não estou graduado, às vezes eu ainda estou na graduação. O que eu faço? Nesse caso, você pode trabalhar com projetos de iniciação científica. Existem diversos professores na universidade, eu acho que isso é algo que faz parte do mundo acadêmico, que oferecem iniciações científicas ou até mesmo projetos de extensão relacionados à área que você está estudando e que podem ser resolvidos ou podem ser analisados com dados. E aí você pode começar uma iniciação científica e ter a sua primeira experiência. E aí, como eu disse, projetos acadêmicos o mercado pode não valorizar tanto, mas tudo depende de como você vende. Se você falar que você fez um projeto, vendeu, pesquisou para atender uma determinada área, vender isso de forma profissional, o mercado vai aceitar, porque o mercado de dados é bastante abrangente e replicável, independente se você está na academia ou não. É óbvio que a experiência dentro do mercado de trabalho traz uma série de outras variáveis que são mais difíceis de controlar, que por isso o mercado valoriza mais, mas não deixa de ser um projeto interessante. Então, é uma quarta forma de você conseguir sua experiência em dados, mesmo sem ter experiência. Lembre-se, você ainda não está sendo remunerado, mas você precisa começar para ser. Então, é uma iniciativa bastante bacana. E eu posso trazer até uma outra forma complementar aqui de bônus junto com essa quarta, que é você pegar os projetos que você faz e todo dia postar dentro do LinkedIn aquilo que você estudou, o que você aprendeu, qual a análise que você fez, quais conclusões você chegou. Porque eu já deixei num outro vídeo aqui, tem um rapaz que eu sigo no LinkedIn, inclusive tem o mesmo nome que eu, o Lucas, que ele todos os dias ele postava um time-lapse do que ele estava estudando, explicava e tudo mais, e aí, depois de alguns meses fazendo isso, ele conseguiu a primeira oportunidade dele como auxiliar em dados, alguma coisa nesse sentido foi o que eu tinha visto no LinkedIn dele. Então uma forma também bastante interessante. E a quinta e última forma que você pode conseguir sua primeira oportunidade, sua primeira experiência, mesmo sem ter experiência,
é fazer o que eu fiz. Eu vou contar rapidamente como eu consegui minha primeira oportunidade trabalhando com dados. Olha só, eu comecei a estudar sobre eletroeletrônica com 15 anos e eu passei quase 10 anos estudando sobre essa área. Como que eu fui parar no mundo de dados? Basicamente, comecei com 15 anos, pensava seguir toda a minha carreira na área de engenharia, na parte de eletroeletrônica, mas antes de entrar na universidade eu conheci um pouco mais sobre o mercado digital, que é um dos principais empregadores dos profissionais de dados hoje, como a gente viu ali no relatório do Data Hackers. Inclusive tem um vídeo completo sobre esse relatório aqui, vou deixar um card aqui em cima. E aí o que acontece? Eu vi que tinha uma oportunidade bastante interessante dentro do mercado digital e que talvez seguir para este mercado me levasse mais rapidamente para onde eu queria chegar em termos da minha carreira. E aí eu comecei a me interessar mais sobre esse mercado, eu comecei a fazer alguns projetos dentro da internet, então eu comecei a fazer freelas de diversas coisas, fui professor de cursinho universitário, fiz prova de ENAD, então todo o trabalhinho que tinha ali para fazer dentro da internet eu ia fazendo para ganhar um dinheiro enquanto eu fazia a minha graduação. E aí na época da pandemia, que parou um pouquinho as coisas, né, eu estava ali da metade para o final da faculdade, né? Estava no 4º ano da faculdade, 2020 mais ou menos, que foi quando começou a pandemia. Eu comecei, quer dizer, não que eu comecei, né? Mas como eu estava muito no celular, começou a aparecer para mim diversos hackathons, projetos, desafios de empresas, já que estava tudo muito parado, né? As pessoas começaram a usar muito o digital para esse tipo de coisa. E aí eu comecei a participar de diversos projetos de hackathon, fiz projeto de hackathon para a VTEX, para Americanas, para o BMG, se eu não me engano, para algumas empresas nesse tipo, algumas até eu ganhei, até fiquei em primeiro lugar com a minha equipe, como da VTEX. Participei de outro desafio universitário da VTEX, que eu fui para o Rio de Janeiro, tive contato com diversas pessoas do mundo todo. Mas enfim, foi tendo esse contato com essas pessoas, participando de hackathons, participando de cursos de empresas, como Hiring Coders, da própria VTEX, e o curso eu não lembro o nome mais do curso, era Go Beyonder, se eu não me engano, o curso da Corbis, que foi a primeira empresa que eu trabalhei com e-commerce, né, agência de e-commerce. Foi participando desses projetos que eu conquistei minha primeira experiência. Por quê? Entrei no mercado, fiz projetos de hackathon, fui participando desses cursos, até que em um desses cursos, onde eu queria entrar numa empresa para estudar um pouco mais sobre tráfego pago, sem necessariamente ter que investir para aprender e ainda ser remunerado por isso, que eu conquistei minha primeira oportunidade de trabalhar com dados, porque eu fiz o curso, fui entrevistado, porque eles estavam contratando algumas pessoas, de 30 pessoas que fizeram curso de mídia, 4 foram aprovadas, eu fui uma das pessoas aprovadas. Com 3 dias trabalhando com tráfego pago, a minha diretora entrou em contato comigo, sabia do meu background de tecnologia e perguntou se eu não queria entrar para o time de dados, porque só tinha 2 pessoas na época, minha gerente e meu coordenador, e ela queria mais alguma pessoa para somar ali dentro com algumas coisas. E foi assim que surgiu minha primeira oportunidade em dados, mesmo sem eu querer entrar em dados. Eu estava com a intenção de aprender sobre tráfego pago, não tinha nada a ver com dados, não com a área de dados em si, e acabou surgindo a minha primeira oportunidade. Então, basicamente, a quinta forma sempre esteja participando de desafios de empresas, tendo contato com empresas que te levem a conquistar uma primeira oportunidade em dados, que naturalmente, quando você está em movimento, muitas oportunidades aparecem. Essa seria a quinta forma que eu gostaria de falar aqui no vídeo para vocês. Então, vamos repetir aqui, só fazer um recap de todas as formas que você pode conquistar a sua primeira experiência. A primeira, fazer projetos dentro do Kaggle, né? Pegar projetos dentro do Kaggle, sempre seguindo a estrutura de procurar um projeto, definir a área que você quer trabalhar, conhecer a base de dados e definir o problema, resolver esse problema criando um racional da solução, uma arquitetura da solução, resolver esse problema, tirar conclusões, responder perguntas e vender isso dentro do LinkedIn quando você fizer conexões com os recrutadores. Segundo modo, vender o seu portfólio, literalmente apresentar soluções que podem ajudar micro e pequenas empresas a alavancarem os seus negócios com dados. É uma forma também. Terceiro, procurar oportunidades dentro do seu próprio trabalho, se você já é um analista dentro de alguma área financeira, marketing, etc. 4, realizar projetos acadêmicos, com iniciação científica, projetos de extensão, entre em contato com algum professor que pode te ajudar nesse sentido.
Se sua faculdade tiver algo relacionado à computação, vai ser mais fácil. E quinto, e não menos importante, que foi o que eu fiz, é participar de projetos das próprias empresas que estejam oferecendo algum tipo de vaga através de um curso. Isso está bastante comum hoje em dia. Eu não tenho participado mais, então não sei como está funcionando, mas eu participei de diversos, inclusive o meu primeiro deu a minha primeira oportunidade. O meu primeiro não, né? Um dos que eu participei deu a primeira oportunidade de eu trabalhar com dados. Então, fica aí 5 formas de você conquistar sua primeira experiência mesmo sem ter experiência em dados. Se ficou alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu vou te ajudar da melhor forma possível e continue acompanhando os meus conteúdos porque vem muita coisa boa por aí. Até a próxima. Meu nome é Lucas e eu ensino recém-formados e pessoas de outras áreas a conquistarem sua primeira experiência profissional trabalhando com dados, mesmo que começando do zero. Você vai aprender a aumentar o seu salário, ter flexibilidade de trabalhar de onde quiser e receber propostas tanto nacionais quanto internacionais. Quer saber como? Me segue para mais.